A noite de inverno caía fria e cortante sobre o bairro nobre de São Paulo. Mas dentro dos muros da mansão dos Gomes, o mundo era outro. Um suntuoso salão de festas brilhava com uma opulência quase agressiva, decorado com arranjos de flores exóticas e um jogo de luzes de LED que transformava o ambiente em um cenário de conto de fadas moderno. Do lado de fora, na rua escura e vazia, o som que escapava era abafado, uma mistura de música clássica com o zumbido de conversas polidas e risadas ensaiadas. O contraste era brutal, o calor artificial do luxo contra o frio genuíno da realidade. Era o cenário perfeito para a celebração dos 15 anos de Isabela, um evento que parecia mais uma demonstração de poder e status do que um aniversário, um palco montado para um espetáculo de aparências onde cada detalhe gritava riqueza, mas sussurrava um imenso vazio emocional. Foi nesse exato momento que Miguel Gomes, aos 58 anos, chegou. O magnata do setor de supermercados desceu do carro com a postura de um homem que construiu um império com as próprias mãos, mas que pagou o preço com a própria alma. Seu smoking de corte italiano era impecável, seus cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, mas seu rosto era uma máscara de cansaço crônico. Seus olhos, no entanto, traíam a fachada de controle absoluto, revelando uma solidão profunda que nem toda a sua fortuna conseguia preencher. Ele era um gigante no mundo dos negócios, um rei em seu domínio comercial, mas ali, na entrada da festa de sua única filha, era apenas um homem incapaz de se conectar com a própria família, tratando aquela celebração como mais uma transação em sua vida de aquisições e balanços financeiros. Quando estava prestes a cruzar o portal para o seu mundo de luxo, algo na calçada escura prendeu seu olhar. Não era um pedinte, nem alguém que o abordava. Era uma menina, pequena e magra, que não devia ter mais de 11 anos. Ela estava na ponta dos pés, descalços e sujos sobre o concreto gelado, tentando espiar por uma fresta a magia que acontecia lá dentro. Em suas mãos pequenas, segurava um buquê de rosas murchas, a imagem daquela criança, fascinada por um universo ao qual jamais pertenceria, e especialmente a visão de seus pés descalços suportando o frio cortante do chão, atingiu Miguel como um golpe surdo no peito. Uma memória dolorosa, reprimida por décadas, emergiu com uma força avassaladora, quebrando instantaneamente a armadura de empresário frio que ele vestira por tanto tempo. Ignorando os chamados distantes de sua esposa e os olhares curiosos dos convidados que já o avistavam, Miguel mudou seu curso. Ele caminhou não para a entrada da festa, mas em direção à menina. Agachou-se, um gesto de humildade que não praticava há anos, colocando seus olhos no mesmo nível dos dela, que eram grandes, brilhantes e assustados. Sem dizer uma palavra, ele tirou a carteira do bolso, comprou todas as rosas que ela tinha e, em seguida, estendeu a mão para ela. Uma festa não está completa sem a convidada de honra, ele disse com a voz embargada. Você gostaria de entrar? É por causa de momentos assim que mudam tudo em um segundo, que histórias como essa precisam ser contadas. Se você também sentiu o peso dessa escolha, se inscreva no canal. É a sua inscrição que nos permite continuar trazendo relatos que merecem ser ouvidos. A entrada dos dois no salão foi como um vácuo que sugou todo o som do ambiente. A música clássica pareceu tropeçar em suas próprias notas. As conversas polidas morreram no meio de uma frase e as risadas ensaiadas se transformaram em suspiros de espanto. Por um instante, o tempo congelou. Todos os olhares, antes voltados para a opulência da decoração ou para as próprias imagens refletidas nos espelhos, convergiram para a figura improvável na entrada, o magnata Miguel Gomes, impecável em seu smoking, segurando com uma delicadeza inesperada a mão pequena e suja de uma menina de rua. Lúcia, por sua vez, parecia uma pequena fada perdida,
com seus olhos enormes tentando absorver o excesso de luz. O brilho dos cristais e a imensidão de um espaço que parecia maior que o mundo inteiro que ela conhecia. O choque silencioso foi quebrado pela voz estridente de Helena, a esposa de Miguel. Ela atravessou o salão como uma tempestade em um vestido de seda, seu rosto uma máscara de fúria e incredulidade. Miguel, o que você pensa que está fazendo? O que é isso? Ela sibilou, o tom baixo para não criar um escândalo audível, mas carregado de um veneno que poderia gelar o ambiente mais do que o inverno lá fora. Seus olhos não pousaram em Lúcia como uma criança, mas como um objeto sujo e deslocado, uma mancha em sua tela de perfeição social. A humilhação em seu olhar não era dirigida ao marido, mas àquela pequena intrusa que ousava respirar o mesmo ar de seus convidados de elite, ameaçando contaminar a pureza artificial que ela tanto se esforçava para manter. Miguel não levantou a voz. Ele apenas apertou levemente a mão de Lúcia, um gesto de proteção, e olhou para a esposa com uma calma que a desarmou. Ela é minha convidada, Helena, e vai ser tratada com o respeito que merece, respondeu ele, sua voz firme e inegociável. Não havia espaço para discussão. Naquele momento, ele não era o marido submisso aos caprichos sociais dela, nem o empresário calculista. Ele era um homem em uma missão. Uma missão que começara décadas atrás e que ele só agora entendia. Ele guiou Lúcia para longe do centro das atenções, ignorando o olhar furioso de Helena e os cochichos que começavam a se espalhar pelo salão como um incêndio silencioso. Cada palavra, um julgamento, cada olhar, uma condenação. Os convidados, um mar de rostos ricos e entediados, observavam a cena com uma mistura de desprezo e curiosidade mórbida. Os sussurros eram cruéis, dissecando a aparência da menina, questionando a sanidade de Miguel, especulando sobre o motivo daquele teatro bizarro. Para eles, Lúcia não era uma pessoa. Era uma quebra de protocolo, um erro no roteiro da noite. A menina sentia o peso daqueles olhares como se fossem pedras, encolhendo-se atrás da perna de Miguel, buscando refúgio na única figura que lhe oferecera segurança naquele universo hostil. A opulência ao seu redor se tornou assustadora, e a beleza que a encantara do lado de fora agora parecia uma armadilha fria e dourada, projetada para expor o quão pouco ela valia naquele mundo. É por causa de injustiças como essa, que acontecem em silêncio, que precisamos dar voz a quem não tem. A dor de ser julgado e descartado por sua aparência ou origem é uma ferida que muitos carregam. Se essa história também te tocou, e você acredita que a compaixão deve superar o preconceito, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar essa missão de compartilhar relatos que nos lembram de nossa humanidade. Miguel a levou para um canto mais reservado, perto de uma varanda, com vista para o jardim, meticulosamente cuidado. Sentou-a em uma poltrona de veludo que parecia engoli-la e, ao vê-la ali, tão pequena e frágil em meio a tanto luxo, a memória que o assaltara na calçada voltou com uma clareza insuportável. Ele se viu com 8 anos, em um barraco de madeira, observando sua irmã mais nova, Ana, desenhar com um pedaço de carvão no chão de terra batida. Ela desenhava um vestido de festa, com laços e babados, um vestido para um aniversário que ela nunca teria. A imagem se sobrepôs à de Lúcia, e a culpa antiga o atingiu com a força de um soco. A culpa por ter sobrevivido, por ter enriquecido enquanto Ana ficava para trás, uma lembrança dolorosa de um sonho desfeito. Ele se ajoelhou na frente de Lúcia, ignorando o tecido caro de sua calça no chão. — Você está com fome? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. A menina apenas balançou a cabeça negativamente, ainda assustada demais para falar. Seus olhos percorriam o rosto dele, tentando entender. Miguel chamou um garçom e pediu um copo de suco e um prato com os doces mais simples que encontrou na mesa. Ele não sabia como cuidar de uma criança. Não de verdade.
Com sua própria filha, Isabela, ele sempre terceirizara o cuidado, oferecendo presentes caros no lugar de sua presença. Agora, diante daquela pequena estranha, ele se sentia desajeitado e impotente. Um gigante em um mundo de negócios que não sabia o que dizer a uma criança faminta. Isabela, a aniversariante, observava de longe. A vergonha inicial que sentira ao ver o pai entrar com a menina de rua dava lugar a uma curiosidade genuína. Ela via uma faceta de seu pai que nunca conhecera: a vulnerabilidade, o cuidado, a dor mal disfarçada em seu olhar. Acostumada a um pai distante e autoritário, cuja linguagem era feita de números e ordens, ela se viu intrigada por aquela cena. Lentamente, ela se aproximou, o brilho de seu vestido de grife contrastando violentamente com as roupas rasgadas de Lúcia. "Pai!" ela chamou, a voz hesitante. Miguel se virou e, pela primeira vez naquela noite, ele a viu de verdade. Não como a anfitriã de um evento de negócios, mas como sua filha. Enquanto Miguel trocava aquele breve olhar com Isabela, um momento de distração foi tudo que Lúcia precisou. O ambiente era demais para ela. O som alto, as luzes pulsantes, os rostos estranhos e a sensação de ser uma peça fora do lugar a sufocavam. O medo, um instinto de sobrevivência afiado por anos de vida nas ruas, gritou mais alto do que qualquer promessa de segurança. Ela escorregou da poltrona de veludo, seus pés pequenos e ágeis, mal fazendo barulho, no tapete persa. Com a furtividade de um animal assustado, ela se moveu pelas sombras do salão, encontrando uma porta de serviço entreaberta que levava de volta à escuridão familiar da noite. O único lar que ela realmente conhecia. Quando Miguel se virou de volta para a poltrona, ela estava vazia. O copo de suco estava intocado, os doces também. Apenas o buquê de rosas murchas que ele comprara dela repousava sobre o veludo. Um testemunho silencioso de sua presença fugaz. Um pânico gelado tomou conta dele, muito mais profundo e aterrorizante do que qualquer crise em seus negócios. A história estava se repetindo. Ele havia falhado de novo. A sensação de perda foi avassaladora, como se não fosse Lúcia quem tivesse desaparecido, mas o fantasma de sua irmã Ana, escapando por entre seus dedos mais uma vez. Ele havia trazido a menina para dentro para salvá-la, mas seu mundo de luxo apenas a assustou e a expulsou. O desespero quebrou a fachada de controle que ele construíra por toda a vida. Ele não era mais o bilionário Miguel Gomes, o rei dos supermercados. Era apenas um homem quebrado, assombrado por seus fracassos. Ele se levantou abruptamente, o rosto pálido, os olhos varrendo o salão em uma busca frenética. "Ela sumiu", ele disse, a voz alta e carregada de uma urgência que fez Isabela recuar um passo. A festa, os convidados, os negócios, a reputação social de sua esposa, nada daquilo importava mais. A única coisa que pulsava em sua mente era o rosto assustado daquela menina e a imagem de seus pés descalços no chão frio. Ele precisava encontrá-la. Sem uma segunda palavra, Miguel correu em direção à saída, empurrando convidados atônitos para o lado. Ele não pegou seu casaco, não se despediu de ninguém. Deixou para trás o calor artificial de sua festa, a música que voltava a tocar timidamente e o olhar chocado de sua família. Ele mergulhou de volta na noite fria de São Paulo, não como o dono de um império que chegava para uma celebração, mas como um homem em busca de redenção, correndo pelas ruas escuras que um dia foram seu lar. A caçada não era apenas por Lúcia, era por um pedaço de sua própria alma, perdido há muito tempo em algum beco esquecido de sua infância. A busca pelas ruas escuras foi um borrão desesperado de luzes de neon e sombras. Miguel corria, o ar gelado queimando seus pulmões, com Isabela seguindo-o de perto, seu vestido de festa agora sujo e amassado. Ela nunca tinha visto o pai daquele jeito,
despojado de sua autoridade, movido por uma força primitiva e dolorosa. Cada beco parecia um labirinto de suas próprias falhas, cada rosto desconhecido um lembrete de sua impotência. Finalmente, guiados por um instinto que transcendia a lógica, eles a encontraram. Lúcia estava encolhida atrás de uma caçamba de lixo, tentando se proteger do vento cortante. Em seu colo, como se fosse o único tesouro do mundo, ela segurava o buquê de rosas murchas. Seus olhos, ao ver Miguel, não demonstraram alívio, mas o pânico de um animal encurralado, esperando o golpe final. Miguel se aproximou devagar, com as mãos levantadas em um gesto de paz, como se estivesse se aproximando de um pássaro ferido. A distância entre eles parecia um abismo de décadas de negligência e dor. Sem se importar com o terno de grife ou com a sujeira do chão, ele se ajoelhou na frente dela, colocando-se mais uma vez no seu nível. O magnata desapareceu completamente, dando lugar a um homem quebrado, cujos olhos se encheram de lágrimas que ele não se deu ao trabalho de esconder. Sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro rouco, carregado com o peso de 50 anos de arrependimento. Ele não via apenas Lúcia ali, encolhida e assustada. Ele via o fantasma de sua irmã, Ana, em uma noite fria exatamente como aquela, uma imagem que o assombrava em seus pesadelos mais silenciosos. Eu tinha uma irmã, ele começou, as palavras tropeçando umas nas outras. O nome dela era Ana. Ela era menor que você. E ela sonhava com uma festa como essa, com luzes e música. Sonhava com um vestido bonito que nunca pôde usar, com um bolo que nunca pôde provar. Eu prometi a ela que um dia eu daria tudo isso a ela. Ele fez uma pausa, engolindo o nó em sua garganta. Mas eu falhei. Eu a deixei para trás para construir um império, para ter tudo isso. Ele gesticulou vagamente para a noite, para a cidade, para a vida de luxo que ele havia construído. E nada disso vale coisa alguma. Eu te trouxe para aquela festa porque, por um segundo, eu pensei que poderia consertar o passado. Pensei que poderia pedir perdão a ela através de você. O olhar de Lúcia mudou lentamente do medo para a confusão, e depois para algo que se parecia com compreensão. Ela via a dor genuína naquele homem, uma dor que espelhava a sua própria solidão. Miguel estendeu a mão, não para tocá-la, mas como uma oferta. Eu não posso apagar o frio ou a fome. Eu não posso te devolver o que você perdeu, disse ele, com uma honestidade brutal. Mas eu não quero mais te dar coisas, Lúcia. Eu quero te dar um lar, uma família. Eu quero te dar um lugar onde você nunca mais precise sentir medo ou passar frio. Se você deixar. A pergunta pairou no ar gelado do beco. Uma proposta que não era sobre caridade, mas sobre a mútua necessidade de cura. A chance de duas almas perdidas se encontrarem. Foi Isabela quem quebrou o silêncio imóvel. Ela se aproximou, o rosto manchado de lágrimas, e se ajoelhou ao lado do pai. Olhando para Lúcia, ela não viu uma intrusa ou um motivo de vergonha, mas uma menina, assim como ela, que merecia segurança e amor. Sem dizer uma palavra, Isabela estendeu os braços e envolveu Lúcia em um abraço hesitante, mas quente. Surpresa, Lúcia relaxou pela primeira vez, o pequeno corpo tenso finalmente cedendo ao calor do contato humano. Miguel colocou a mão sobre as costas das duas, unindo-as. Naquele beco frio e esquecido, longe da opulência vazia da festa, sob o olhar silencioso das estrelas, uma nova família nasceu, forjada não por laços de sangue, mas pelas ruínas de velhas dores e pela promessa de um novo começo. Aquela noite não terminou com o fim da festa, mas com o início de uma vida. O processo de adoção de Lúcia foi iniciado por Miguel com a mesma urgência e determinação que ele usava para fechar um negócio multimilionário. Mas pela primeira vez, a motivação não era lucro, e sim propósito. A mansão, antes um mausoléu de luxo e silêncio, começou a se transformar.
Os corredores que ecoavam solidão agora ressoavam com os passos hesitantes e depois confiantes de uma criança descobrindo o que era um lar. Isabela, despida da vaidade de aniversariante, tornou-se a guardiã de Lúcia, ensinando-a a ler em livros que antes eram apenas decoração e mostrando que o afeto podia ser mais valioso do que qualquer presente de grife. Helena, a esposa de Miguel, observou a mudança com uma resistência inicial, que lentamente se dissolveu em uma aceitação perplexa, percebendo que a felicidade que ela buscava em eventos sociais estava, na verdade, nascendo dentro de suas próprias paredes. A transformação de Miguel foi mais profunda do que sua família poderia imaginar. Aquele encontro na calçada fria não apenas lhe deu uma nova filha, mas também uma nova missão. Ele canalizou a energia implacável que construiu seu império para um novo projeto, um que não visava aumentar sua fortuna, mas sim distribuí-la. Assim nasceu a Fundação Rosas, uma organização dedicada a oferecer abrigo, educação e, acima de tudo, dignidade a crianças em situação de rua. O nome era uma homenagem àquele buquê murcho que Lúcia segurava, um símbolo de que mesmo da fragilidade e do abandono, a beleza e a esperança poderiam florescer. Miguel trocou as reuniões de conselho por visitas a abrigos, os relatórios de vendas por histórias de vida, e descobriu um tipo de riqueza que nenhuma planilha financeira poderia jamais quantificar. A de ver um sorriso no rosto de uma criança que acreditava não ter mais motivos para sorrir. Os anos que se seguiram redesenharam o mapa emocional da família Gomes. Lúcia floresceu, tornando-se uma adolescente inteligente e compassiva, com os olhos ainda grandes e brilhantes, mas agora cheios de sonhos em vez de medo. A relação entre Miguel e Isabela foi forjada em um novo alicerce de admiração mútua e trabalho conjunto na fundação, curando as feridas de anos de distância emocional. A festa de 15 anos, antes um símbolo de ostentação vazia, tornou-se uma memória distante de um ponto de virada, o dia em que a verdadeira celebração começou. Eles não eram mais uma coleção de indivíduos ricos dividindo um teto, mas uma família unida pelo propósito, rindo durante jantares simples e encontrando alegria nos pequenos gestos de cuidado que haviam negligenciado por tanto tempo. O luxo continuava lá, mas agora era apenas o cenário, não o protagonista da história. A jornada de Miguel ensina que a redenção não está em apagar o passado, mas em usá-lo para construir um futuro melhor. Ele não pôde salvar sua irmã Ana, mas honrou sua memória, salvando inúmeras outras crianças, transformando sua dor mais profunda em sua maior força. Aquele magnata de rosto cansado deu lugar a um homem cujo sorriso genuíno iluminava mais do que qualquer lustre de cristal. A história deles é um poderoso lembrete de que um único ato de compaixão pode criar ondas de mudança que tocam vidas que nem imaginamos. É para que mais relatos como este possam ser ouvidos e para que nunca nos esqueçamos do poder que temos de reescrever destinos, que pedimos a sua inscrição. Seu apoio é a semente que nos permite continuar a cultivar essas histórias de esperança.